Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Com muito gosto que nós estamos aqui para mais uma preleção doutrinária virtual com o tema Aliança da Ciência com uma Religião. Um tema que para o Espiritismo é muito caro, que é inspirado num texto de Kardec, instituiu o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1º, Não vim destruir a lei, item 8. E nós vamos dividir então esse momento, como habitualmente nós fazemos, numa leitura edificante inicial, a fim de que possamos nos aclimatar psiquicamente. Depois faremos uma prece de abertura para que os bons espíritos nos inspirem, nos ajudem nessa tarefa. A seguir, as nossas considerações com respeito ao tema e finalizaremos com uma prece de agradecimento. Dito isso, então, nós vamos começar. A nossa mensagem é extraída do Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico. Então, nós pedimos com humildade aos nossos amigos espirituais que nos auxiliam neste momento, que possamos abrir numa mensagem que seja importante para as nossas reflexões de hoje. Capítulo 38, Credores no Lar. Honrai vosso pai e vossa mãe, Jesus. Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Capítulo 14 do Evangelho, item 3. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente, subtraindo-te aos choques de caráter negativo. No reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina, que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensine a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. De doces numes do carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes de tua estrada. Governam-te impulsos, fiscalizam-te gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos, para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos, para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te pouco a pouco, para que fujam em teu lugar. Recebes todas as dores que te impõe a alma, com sorrisos nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração. E nunca possuís o bastante para abrilhantar-lhes a existência, de vez que tudo o que lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda
que são eles credores do passado a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Que mensagem bonita! Dificilmente nós pensamos nos filhos deste modo, como credores do passado a pedirem velho resgate de contas. E aí, meus amigos, a gente, para entender isso, precisa de algo a mais do que o conhecimento somente desta vida. É por isso que o Espiritismo, ao nos revelar a mensagem dos homens que habitaram a Terra, que agora retornam para provar a imortalidade da alma, promove essa aliança entre a ciência e a religião e que, portanto, devolve esse significado existencial às nossas cotidianas lutas. Vamos então orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua paz, hoje, agora e sempre. Que o divino amigo e mestre, Senhor, companheiro de todos os nossos momentos, nos abençoe, nos guarde e nos envolva com a tua paz e divina proteção. Mestre e amigo, que o Senhor nos ilumine e nos inspire, a fim de que possamos nos ater àquilo que é essencial na tua mensagem, a fim de que possamos sempre, mestre e amigo, nos fixar nos teus ensinos, que jamais serão apagados, que eles possam viver sempre nas nossas consciências e nos servir de estímulo e de alimento para os dias tormentosos que passamos. Vem ter conosco hoje e sempre e nos envolva na tua santa e divina paz, que assim seja. Então, minha gente, aqui estamos nós para falar de um tema palpitante: aliança da ciência com a religião. Nós vamos começar por uma obra do Espírito Emmanuel que é pouco conhecida, mas muito importante, chamada Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. No item 27.3 dessa obra Emmanuel, ele vai falar sobre a ciência e a religião. Então a gente vai começar com essa reflexão do nosso querido amigo e benfeitor, para que a gente possa dar o tom dessa preleção doutrinária. Emmanuel vai dizer: infelizmente, se a ciência e a religião constituem as forças matrizes de esclarecimento das almas, vemos uma empoleirada na negação absoluta e outra nas afirmações arriscadas e absurdas. A ciência criou a academia e a religião sectarista criou a sacristia. Uma e outra abarrotadas de dogmas e preconceitos, repelindo-se como polos contrários. Dentro dos seus conflitos, tem somente realizado separação em vez de união, guerra em vez de paz, descrença em vez de fé, arruinando as almas e afastando-as da luz da verdadeira espiritualidade. Entre a força de um preconceito e o atrevimento de um dogma, o espírito se perturba e no círculo dessas vibrações antagônicas acha-se sem bússola no mundo das coisas subjetivas, concentrando
naturalmente, na esfera das coisas físicas, todas as suas preocupações. Por que eu quis começar com essa mensagem? Porque Emmanuel sintetiza tudo com essa sua linguagem rica, com esse conhecimento profundo sobre a alma humana, sobre a nossa subjetividade. Ele faz um resumo de todo o apanhado histórico, desde o Iluminismo até o século XIX, quando nasce o Espiritismo, promovendo essa aliança da ciência com a religião. Então, nós aqui estamos diante desse antagonismo, dessa briga de duas grandes forças: a razão, a inteligência, o racional e aquilo que está relacionado com o sentimento. Porque a religiosidade, fora do dogma religioso, é um sentimento inato de toda e qualquer criatura humana que pressupõe um pai. É como se fosse um sentido interno que cada um de nós temos de que deve haver uma força suprema que nos dirige. E aí a gente tenta racionalizar isso e vamos para a ciência. E a ciência não consegue se equacionar, dar as mãos com a religião. Porque até o século XIX, a religião era profundamente marcada de dogmas, como se ela quisesse fechar questões e a ciência quisesse abrir questões, né? Mas a ciência, com a sua visão limitada, que é a visão humana, que percebe apenas aquilo que consegue dar conta, que aquilo que não consegue explicar, né? Muitas vezes não tem a humildade de reconhecer que só consegue ir até aquele ponto, sempre brigou com a religião. Então o espiritismo vem para promover este casamento, esta aliança, por assim dizer, né? Tentando unir esses interesses aparentemente opostos. É o que a gente vai ver nessas nossas discussões, nessas nossas reflexões daqui dessa noite. Então, o Espiritismo nasce com uma convicção que não está baseada em crenças, porque crenças são convicções herdadas, como se fossem verdades que nós admitimos sem questionar. Isso não é espiritismo. Espiritismo é questionável, né? Ele sempre utiliza a razão para que nós possamos contestar, avaliar, discernir e assim reter o que é bom e separar aquilo que não é. Esta é a grande força do espiritismo. O seu caráter de experimentação. Então, o espiritismo não parte, com todo o nosso apreço à filosofia, da mente de um grande pensador que sentou um belo dia e começou a fazer uma elucubração, começou a ter uma ideia. Penso que, né, o grande problema da existência humana seja, penso que Deus seja, penso que a vida seja, a vida material, a vida moral. O espiritismo não começou assim. Ele começou pelo fenômeno. E aí houve alguém, Allan Kardec, cético, que foi analisar o fenômeno à luz da razão. Mas é lógico que ele precisava, para aquele efeito inteligente, buscar, à luz da razão, investigar as causas. E que essas causas deveriam ser também inteligentes. E para esta experimentação nova, era necessário um caráter científico, um método, conjunto de perguntas para investigar, mas não a ciência material, porque aqueles experimentos, aqueles fenômenos espirituais que apareciam, não eram explicados pela ciência materialista. Era necessário, sim, criar uma ciência, mas uma ciência com bases novas, que visasse explicar extrafísico, aquilo que estava
além, para além do que era visto no mundo material. Então, assim, o Espiritismo nasce da observação dos fatos do mundo espiritual. Nasce diálogo com os espíritos, que são as almas dos homens que habitaram a Terra. Não nasce de um pensamento, de uma divagação particular. Daí vem a força do Espiritismo, são as vozes do além, que não tem nada de sobrenatural, que dizem respeito a uma lei da vida, a uma lei divina, a uma lei natural, e que vem responder aos anseios do mundo moderno. Por isso o Espiritismo é atual. O Espiritismo é calcado numa filosofia, que é a filosofia moral de Jesus. Né? A atualidade do pensamento de Jesus, ela se dá porque estuda o humano. E Jesus, tendo passado por todos os processos humanos, vem como filho do homem, como esta herança da humanidade, como aquele modelo perfeito, que agora nos servirá de molde para a humanidade que nós também iremos alcançar. Esse modelo do homem integral. Então, o Espiritismo responde aos anseios do mundo moderno porque são os homens que habitaram a Terra, que agora estão no mundo espiritual e que trocaram de lugar conosco. E que é graças a este intercâmbio que se dá a lei do progresso, que se dá a evolução moral de todos nós. Então, o Espiritismo não quer mais abdicar ou inteligência, ou razão, ou emoção, ou sentimento, ou inspiração, ou raciocínio. O Espiritismo quer juntar, porque entende que faz tudo parte da inteligência. Deus, que é a inteligência suprema, não pode ser ou razão ou emoção. Tudo isso faz parte de uma mesma inteligência soberana. Então, a nossa inteligência emocional tem influência sobre a nossa inteligência cognitiva. O conhecimento e a consciência são todos parcelas de um espírito imortal que vive sempre, que teve um início e que não terá um fim, que está fadado à perfeição. Diante dessa luta colossal, desses dois gigantes, ciência e religião, em que nos deixou todos atordoados, sem saber para onde ir, para que lado nós deveríamos atender, surge o Espiritismo para conciliar essas duas forças aparentemente contraditórias. E aí, quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, Kardec antes tem o cuidado de colocar um texto falando sobre Moisés. E aí ele diz: há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, os 10 mandamentos, que não passam, né? Que nunca ficarão ultrapassados. E a lei civil, a lei disciplinar, a lei dos homens, estabelecida por Moisés, que também era legislador daquele tempo. A primeira, é invariável, porque a lei divina não fica ultrapassada. E a outra, que é a lei mosaica, a lei que falava sobre os costumes de um povo imerso numa cultura, num contexto temporal, é apropriada aos costumes daquela época, ao caráter daquele povo, que se modifica com o tempo. Veja a racionalidade, a sensatez de Allan Kardec, né? E a profunda compreensão desta que é a primeira revelação. E aí vem Cristo, vem Jesus,
consolidando a filosofia moral dessa doutrina, que nós amamos, que nós dizemos abraçar, que nós estudamos, né? Que batemos no peito, que já somos espíritas há 10, 20, 30, 50 anos. Sobre que filosofia nós estamos falando? No Espiritismo, a filosofia do Cristo. Então Kardec vai dizer: o papel de Jesus não foi simplesmente a de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Jesus vem não destruindo a lei, mas dando de cumprimento. Jesus vem com a sua vida, que era também a sua obra, dando o testemunho vivo das letras. Ele vem dar vida às letras, o verbo que se fez carne, né? Como diz o apóstolo João. A sua autoridade decorria da natureza excepcional, vai dizer Kardec, do seu espírito, da natureza divina da sua missão. A autoridade moral de Jesus, inquestionável, deram vida àquela obra, àquela letra. Então, por exemplo, quando Jesus no monte, né, faz o seu sermão das bem-aventuranças, eu acho muito bonito que o Espírito Amélia Rodrigues chama Jesus de o cantor divino. Isso não é floreio poético. Para explicar Jesus, não dá para explicar só com palavras. O Sermão da Montanha, tão bonito, né? Aqueles versos tão bonitos das bem-aventuranças só podem ser entendidos quando a gente coloca ritmo, quando a gente coloca melodia, quando a gente coloca som, quando a gente coloca harmonia. O que eu estou querendo dizer? O magnetismo de Jesus vai além do Evangelho. Quando a gente vive, mesmo que seja muito pouco do Evangelho, a gente começa a ouvir a música deste cantor divino. Imagina Jesus no monte, falando sobre as bem-aventuranças, sobre as experiências crísticas, narrando isso para nós, pobres imperfeitos, né? Encharcados das nossas imperfeições humanas, com os pés cravados no lodaçal das paixões. E Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Imagina as imagens mentais plasmadas, projetadas naquele lugar, num colóquio com a natureza, promovendo essas vibrações cariciosas, com as onomatopeias, como vai dizer Amélia Rodrigues, com os sons das árvores, dos pássaros, do balançar das folhas, né? Das ondas que quebravam na praia. Imagina. Aquela experiência era algo vivo, ficou marcado para sempre naquelas almas. Então, para entender Jesus, não basta apenas recitar de cor os versículos do Novo Testamento. A gente precisa de algum grau de experimentação. Assim como para entender o Espiritismo, não dá apenas para saber de cor aquilo que está na codificação kardeciana, embora seja imprescindível saber de cor, mas não é suficiente. É necessário, porém não suficiente. Então Kardec vai dizer: não obstante, Jesus não disse tudo. Era preciso dar tempo para a ciência progredir. E é por isso que em A Gênese a gente tem uma obra maravilhosa que Kardec explica os milagres de Jesus, explica a operação dos fluidos, explica tudo aquilo que veio de forma simbólica para que Jesus, apropriando as consciências daquela época, deixasse a sua mensagem indelével e mais tarde viesse
a terceira revelação para explicar aquilo que as nossas consciências não podiam compreender naquela época. E aí Kardec vai escrever: o Espiritismo é a nova ciência. Sim, Espiritismo é ciência, tem método científico de investigação. É feito pela observação dos fenômenos. É a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Por que que são provas irrecusáveis? Porque são as vozes do além que voltam. Como é possível calar uma voz? Como é possível esconder um fenômeno? Não dá. E especialmente quando o espiritismo eclode, os fenômenos começaram a se apresentar em diferentes cantos do planeta. Não dá para abafar, não dá para esconder, não dá para calar essa voz, né? É interessante porque desde o cristianismo primitivo, quando a gente vê Pentecostes, fenômeno das vozes diretas na igreja de Antioquia, né? O intercâmbio já era uma voz que não poderia ser silenciada. Quando a gente vê a mediunidade de Pedro dando tantas provas, né? As curas dos apóstolos, a gente vê essas provas irrecusáveis, que talvez não puderam ser devidamente explicadas naquela época, mas que a ciência espírita veio explicar, né? O fenômeno, por exemplo, das vozes diretas, descrito, item 150, 151 de O Livro dos Médiuns. Então, agora nós temos a base teórica para a explicação do fenômeno. Então, Kardec vai dizer: o Espiritismo é a chave que nos ajuda a explicar tudo isso com facilidade. Jesus vem como a porta, o Espiritismo vem como a chave que abre esta porta, que decodifica estes ensinamentos, essas mensagens sublimes. Então, agora que nós já fizemos este preâmbulo, que falamos sobre Moisés, Cristo e o Espiritismo, estamos habilitados, aptos para falar sobre a aliança da ciência e da religião. E aí, neste texto, Kardec vai dizer: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Veja que coisa. Para nós progredirmos em humanidade, não adianta, como disse Emmanuel na sua obra, não adianta a gente ficar nem com a força de um preconceito, nem com o atrevimento de um dogma. É preciso que esses polos não sejam mais repelidos, mas que a gente busque uma consonância. Utilize essas duas grandes forças para alavancar a inteligência humana. E aqui, inteligência num sentido mais amplo. Inteligência que desenvolve, inteligência que progride, não apenas intelectualmente, mas, sobretudo, moralmente. Uma revela as leis do mundo material, a ciência. A outra revela as leis do mundo moral. E aí, quando a gente vai em O Livro dos Espíritos, aliança lembra para a gente conciliação, harmonia. E em O Livro dos Espíritos, na questão 616, quando Kardec vai apresentar a lei divina e também vai falar sobre a lei única, que explica as coisas do mundo material e do mundo moral, e os espíritos vão responder a Kardec: a harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Aquilo que a ciência descobre é permissão divina. Por quê? Porque o Criador deseja que a sua criatura progrida.
E para isso, temos as duas alavancas: ciência e religião. Não precisamos andar com essas contradições, com esse dipolo. Precisamos agir em prol do concílio. E para que a gente possa entender, eu trouxe aqui uma obra que eu recomendo muito. Quem não conhece, que conheça. É uma obra maravilhosa por muitos motivos, mas em especial porque nos explica muito bem essa aliança da ciência com a religião, trazendo referências preciosas. Eu estou falando desta obra aqui, Eurípides Barçanufo, um educador de vanguarda na Primeira República, de Alessandro César Bigueto, editora Comênios. Quem ainda não conhece essa obra, conheça. Conheça porque ela é muito preciosa. Mas as referências que Alessandro faz aqui, eu vou também mostrar para vocês, porque a gente encontra na codificação kardeciana e também encontra livremente na internet. No capítulo 1º, Alessandro ainda está falando sobre o contexto, e ele apresenta o contexto do espiritismo, e aí ele coloca um tópico: ciência, filosofia e religião em diálogo. Então, primeiro, ele vai dizer, o autor, que a partir do século XIX, as crenças circunscritas à cultura e aos sistemas filosóficos começaram a interessar os homens de ciência. E aí ele vai falar de Arthur Conan Doyle. 1926, escreveu uma obra com o título A História do Espiritualismo. Aqui ele identifica como o berço de toda essa história. Porque nós sabemos que o espiritismo vem do espiritualismo, mas se diferencia, né? Trazendo toda a estrutura dessa doutrina. E aí ele vai dizer: a especificidade de Kardec no espiritismo é que ele reconhecia as vantagens do método experimental, mas criticava o cientificismo estreito. O nosso codificador percebeu que para o espiritismo ser consolidado, ele precisava de um método científico, mas isso era diferente do cientificismo à moda positivista, ou seja, ciência espírita é diferente da ciência materialista. E aí, o autor cita Dora Encontre, na dissertação Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes histórico-filosóficas. Encontre vai dizer: Espiritismo como ciência, com objetos e metodologia próprios. Ciência que observa os fenômenos mediúnicos e formula teses sobre o funcionamento desses fenômenos e do mundo espiritual que a mediunidade permite entrever. Veja como ela explica muito bem o que é a ciência espírita. Então, hoje, quando nós estamos nas sessões mediúnicas, nesse intercâmbio direto com o mundo espiritual, nós estamos ali diante do fenômeno. E por trás daquele fenômeno, nós precisamos estudar a codificação kardeciana. Por quê? Porque na codificação kardeciana nós temos a ciência espírita, em especial no livro A Gênese e em O Livro dos Médiuns. Essas bases teóricas nos ensinam a entender o que se processa no laboratório. É como um engenheiro, por exemplo, que vai para um laboratório de circuitos elétricos. Se ele simplesmente pega o circuito e começa a montar os seus componentes, ele queima equipamento. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe utilizar os instrumentos, se ele não tem a teoria. Mas se ele tem a teoria,
Se ele estuda os fenômenos físicos e vê acontecer, ele entende como aquilo está se processando. De modo análogo, ocorre aqui com o Espiritismo. Kardec, ao presenciar o fenômeno, precisou explicá-lo com base nas teses que foram formuladas pelas questões. Os espíritos não vieram trazendo as teses, trazendo as leis. O diálogo e as questões com os espíritos nos relataram experiências. E não foram experiências particulares, foram experiências generalizadas. Médiuns em diferentes partes do mundo começavam a dar, os espíritos, respostas similares para o mesmo tipo de perguntas. E Kardec teve esse trabalho de investigador, de cientista, de consolidar tudo isso. E aí o autor, Alessandro Bigueto, vai dizer que Kardec atravessava um momento crítico, pensamentos inchados. Ele temia que o espiritismo se tornasse algo dogmático. Ele pretendia que a sua doutrina tivesse um conhecimento livre e dinâmico, com a presença da mediunidade, exatamente como no cristianismo primitivo, em que o intercâmbio mediúnico se fazia presente, mas a pureza dos sentimentos também. Então, Kardec vai dizer em A Gênese, no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, item 14. As ciências só fizeram um progresso apreciável depois que o seu estudo se baseou no método experimental. Mas até que isso acontecesse, pensava-se que esse método fosse aplicável somente à matéria, mas ele também é aplicável às coisas metafísicas. Então, se o conhecimento científico materialista é feito com base na experimentação física, na metafísica deve ocorrer de modo similar. E foi isso que Kardec fez. De cético a investigador das causas do espírito, do espiritismo. E aí Kardec questiona a eficácia, questiona a imparcialidade dos métodos materialistas. Por quê? Porque o ser humano, ele conversando com os espíritos, ele percebeu que os espíritos, sendo as almas dos homens, há homens sábios e há homens pseudo-sábios. Há homens humildes e há homens arrogantes. Há homens sinceros e há homens que tentam iludir os outros. Assim também ocorre com os espíritos. E assim também ocorre com os cientistas. Então, essa experiência ajudou, inclusive, Kardec a questionar a isenção da ciência materialista, visto que cada homem só vai até o ponto em que consegue ir dentro das suas capacidades e do seu progresso intelectual e moral. Vem o mais importante do seu projeto, falando aqui do espiritismo, além dos aspectos científicos e filosóficos, que, como já dissemos, estão prescritos no Evangelho de Jesus, o Espiritismo também teria uma dimensão religiosa. Então, a religiosidade humana é inata, natural, né? A ideia de Deus, a ideia da alma imortal são imanentes. Então, isso é muito interessante, porque responde àquela nossa velha inquietação. Tem alguns amigos nossos espíritas que defendem. Eu concordo com a ciência e a filosofia, mas eu acho que o espiritismo tinha que se divorciar da religião. Mas é através da religião
que nós temos acesso a essa inspiração com o alto, né? Por exemplo, a prece, a elevação dos nossos pensamentos, a prática do bem que nos deixa sintonizados com a espiritualidade superior, que não nos cansa de nos influenciar, de nos inspirar com pensamentos bons, para que nós possamos trabalhar em prol da nossa própria evolução e, de quebra, ajudar a quem estiver ao nosso lado, para que possamos todos caminhar e nos soerguer junto e para, em prol desse Cristo Jesus que nós dizemos amar. E aí Alessandro continua dizendo, para ele, para Kardec, o fundamento da religiosidade está na vivência. Então, qual que era o grande problema da ciência e da religião andarem de mal, né? Andarem um para um lado e o outro para o outro. É porque a religião era marcada pelos dogmas, era marcada por essas crenças que o Espiritismo eliminou, que o Espiritismo pôs fim. Então, para ele, Kardec, o fundamento da religiosidade está na vivência, na prática, está na intuição, no sentimento, na reflexão, na indagação de todos os seres humanos frente à realidade. Está nesse sentimento, como se fosse um sentido que cada um de nós desenvolve. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Kardec vai chamar no texto os bons espíritas dessa sensibilidade, né? Ele faz um questionamento muito interessante. Mas será que é preciso, para compreender a doutrina espírita, uma inteligência além do normal? Mas entre jovens recém-iniciados, ele fala mais ou menos assim, nessa doutrina, eles compreendem. É porque há uma sensibilidade, a que chamamos maturidade do senso moral, que é do espírito, e não da faixa etária que o espírito encarnado está agora. Então, esta religiosidade é este sentimento, é este sentido interno, é esta intuição, esta indagação que nós buscamos, que nós desenvolvemos intimamente. Santa Teresa d'Ávila e as suas místicas, né? Ela falava sobre essas moradas do castelo interior, que cada vez mais nessa jornada de autoconhecimento e de vivência e de prática, a gente vai acessando moradas mais internas, né? Até chegar próximo desse Deus interno. Então, concluindo essa participação de Alessandro Bigueto em nossa preleção doutrinária. Enfim, a intenção de Kardec era acabar com a dicotomia que se fizera em séculos de debates, que tinha de um lado o ateísmo cientificista cheio de pressupostos reducionistas e de outro um espiritualismo inchado e místico, desprovido de base empírica e real. Para ele, Kardec, deveríamos caminhar para um conhecimento que unisse ciência, filosofia e religião. E aqui estamos nós. Então, veja como esse livro é rico de histórico do nascedouro do Espiritismo. E aí, voltando agora um pouco para o texto de Kardec, né, dando voz a este Kardec, do qual a gente fala tanto, ele vai dizer exatamente isso. Faltava um traço que ligasse ciência e religião, né? E esse traço está nos conhecimentos das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Essas leis, os espíritos não promulgaram, né, como se impusessem. Foi algo testificado pela experiência, eles contaram.
O que sucede? O que ocorre? Né? Como é no mundo dos espíritos que se processa? E as esperanças e consolações futuras? E as leis morais, como são? Né? Leis, diz Kardec, tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Né? Lei de gravitação universal, as leis, lei de Faraday, lei de Lenz, leis do magnetismo e da eletricidade. Né? E se a gente for também para a biologia, né? Com o darwinismo, com as leis que explicam a genética e hereditariedade, de onde vem tudo isso? Né? Vem da concessão do alto. Tudo parte da lei divina que rege tanto o mundo dos espíritos quanto os mundos materiais, que faz parte da criação. E aí, Kardec vai dizer a incompatibilidade que se acredita existir, porque é uma grande ilusão. Como Alessandro diz, essa dicotomia é fruto da ignorância, que agora não tem mais razão de ser, daí a aliança. Então, essa incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação, né? Do excesso de exclusivismo, nem de uma parte nem de outra. Veja como a igreja, principalmente na idade medieval, tentou monopolizar. Eu detenho o conhecimento das coisas sagradas escritos em latim. E aí, com a reforma protestante, a gente vê um pouco essa quebra, partindo para a popularização desses escritos que não pertencem a uma faixa estreita da humanidade, mas que devem se tornar um conhecimento que seja popularizado ao redor do mundo. Então, disso resulta, desse exclusivismo, um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Uma intolerância que até hoje a gente vê, que a gente precisa observar. Fora do espiritismo não há salvação. Mentira! Fora da caridade. Às vezes a gente repete isso e não reflete. O que significa fora da caridade não há salvação? Se alguém vier para mim dizendo que a Umbanda é a autêntica ligação dos homens com Deus, eu preciso aceitar. Liberdade de consciência está lá em O Livro dos Espíritos. Se alguém disser para mim que ser protestante é a salvação e é a garantia de ir para o reino dos céus, eu preciso dar ao outro o espaço à convicção. Se alguém disser para mim que eu preciso me benzer 3 vezes para bloquear os meus chakras, eu preciso respeitar. Isso é caridade. Isso é tolerância. Eu não preciso assassinar o outro, mesmo que não seja a ferro e fogo com armas, com palavras. Eu não preciso derramar o Pentateuco kardeciano em cima da pessoa. O Espiritismo não se encarrega de convencimento. Ele se encarrega de bem. Que bem que a gente pode proporcionar nesse momento? É elucidar se o outro quiser saber, se o outro quiser se instruir. É falar, sobretudo, do Evangelho de Jesus, que é a linguagem universal do amor, que todos conseguimos entender, dito de tal ou qual modo. Então, essa intolerância, ela não vai ser combatida com surra de evangelho. Veja que Jesus, que é o nosso modelo, não violentava ninguém. Quem o procurava para pedir explicação, ele explicava. Se a pessoa não quer entender, deixa.
Deixa lá. Não, mas não. Mas ela me procurou, vai ter que ouvir. Deixa, deixa. A semente foi plantada, né? Porque às vezes acontece também de uma pessoa vir pra gente, me explica aqui. Aí você vai, pega o textinho, né? Referência tal, capítulo tal, editora tal, tá, tá, tá. Aí a pessoa, não, porque aí vem com a referência dela. Se for uma contra-argumentação consistente, relevante, importante, ótimo. Estabeleceu-se aí um palco saudável de troca de ideias. Mas se for guerra de ego, a gente está com o tempo da encarnação contando. Vamos perder tempo, não. Deixa a pessoa com as verdades dela, que ela já está cheia de verdades. E vamos nós, com as nossas, seguir em frente. E vendo as oportunidades que vão surgindo, a quem tiver disposto. E aí, voltando para Kardec, são chegados os tempos em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. Recentemente, na psicanálise, surgiu um trabalho de um psicanalista falando sobre a importância do perdão. E um estudo contextualizado com os problemas cardíacos. Veja, a ciência materialista falando de sentimento, que era coisa de religioso. Então essa abertura cada vez mais está se dando. As obras da década de 40 de André Luiz sendo comprovadas pela ciência. Veja, essa aliança vai se estabelecendo aos poucos, sem violência. E aí Kardec continua. E em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente, marchando juntas, sirvam uma de apoio à outra. Então isso também é importante. A religião não pode mais dizer que é tudo milagre. Tem que estudar. Às vezes a gente também vê entre espíritas. Não, mas isso daqui é um dos grandes milagres. A gente, antes de dizer, tem que estudar. Bodas de Caná, transfiguração no Monte Tabor, passe. Que mais? A tentação no deserto. Tudo isso são temas explicados no Espiritismo em A Gênese. A gente precisa ler. Antes de dizer. Antes de falar em nome do Espiritismo, a gente tem que se apropriar do Espiritismo. Reconhecer com humildade. Não conheço tudo, vou pesquisar. Para quê? Para a gente não estar falando em nome do Espiritismo e desconhecendo leis físicas, leis orgânicas, leis da matéria, que também, como vimos, correspondem a leis divinas. Por isso, ciência e religião também é amai-vos e instruí-vos. E aí, minha gente, para concluir, ficamos mais uma vez com Kardec. É toda uma revolução moral que se realiza nesse momento, sob a ação dos espíritos. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e são resultado da lei de progresso, que é uma lei de Deus. E ninguém detém a marcha do progresso. Pode promover alguns obstáculos, mas logo serão transpassados.
essa revolução moral é um caminho sem volta, que a gente aprende no Espiritismo que ninguém retroage, que ninguém retrograda. No máximo estagnamos, mas marchamos sempre em frente. Não nos atemorizemos com o princípio das dores. Está lá no capítulo 24 de Mateus. Tudo que está acontecendo, Jesus já havia advertido. O nosso mestre elegeu a cruz da crueldade humana como símbolo de uma pequena fase do seu messianato. A crucificação, a paixão, o caminho de Jesus rumo ao Gólgota é um trecho curto. Amélia Rodrigues contabilizou. Foram 500 metros da sua caminhada rumo ao Gólgota. Mas o momento culminante do messianato não é esse. É quando Jesus, ressurrecto, esplende em luminosidade, provando a imortalidade da alma que nós no Espiritismo estudamos. Ele passou por tudo. Ridicularizado, esquecido, escarnecido, ajudado. Lembremos das mulheres piedosas que choraram junto com ele durante todo aquele caminho tenebroso. Lembremos de quem esteve aos pés da cruz. Jesus por tudo passou e tudo valeu a pena, por quê? Porque no amanhecer de uma nova era, a justiça foi feita com base no amor e na caridade. A gente só entende isso fazendo a aliança entre a ciência e a religião. E olha que nós ainda estamos no começo deste casamento. Tem muitas cenas ainda, né, como num casamento, que a gente vai, ao longo dos anos, registrando em fotos os bons momentos para colocar no nosso álbum. Nosso álbum ainda está no começo. Olha quantos anos tem de espiritismo. Ainda não temos nem 200 de anos. Está ainda muito no começo. Ainda teremos muitas cenas que os futuros cristãos espíritas se beneficiarão. Muito do bem que a gente faz, não somos nós que vamos colher os frutos. Ficarão. Mas nós também não nos alimentamos dos frutos dos nossos precursores que vieram antes de nós. Então é justo. Então, meus amigos, é essa mensagem. Espero sinceramente que tenham gostado, que tenha sido de alguma sorte útil e que Jesus nos conserve em paz. Vamos orar. Mestre divino, Pai de misericórdia sem fim, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua paz, hoje, agora e sempre. Que o Senhor nos abençoe, nos encoraje, nos sustente, nos ilumine e nos envolva sempre com a sua santa e divina paz. Obrigado, Senhor, pela assistência do mundo invisível, pela inspiração. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de servir pelo trabalho. Que as mentes dos nossos amigos, que se irmanam neste momento conosco, possam receber os eflúvios dessas vibrações cariciosas que sentimos neste momento. Que o mundo inteiro esteja em paz, hoje e sempre. Vem ter conosco, mestre amigo, que assim seja. Então, minha gente, nossa gratidão, paz e bem. Até a próxima.